pessoal, beleza? Estamos aqui com a Ashley e com o Amadou e a gente veio apresentar sobre a União Ibérica e domínio irlandês. Sim, então vem aprender com a gente! Vem aprender! Vem! Vai! Em 1580, Portugal estava passando por uma crise, porque o seu rei, Dom Sebastião, sumiu numa guerra e não deixou herdeiros. Filipe II, que era neto de um antigo rei de Portugal, decidiu pegar o trono, e nisso, juntando Espanha e Portugal, formando a União Ibérica. O Brasil, sendo colônia de Portugal, acabou ficando muito vulnerável aos seus inimigos. A Holanda aproveitou essa oportunidade para atacar o nordeste do Brasil e atacou Pernambuco. Em 1640, Portugal finalmente recuperou a sua independência, dando fim à União Ibérica. Só que nisso, o Brasil já tinha passado por muitos ataques. Durante a União Ibérica, Portugal e Espanha eram comandados pela mesma monarquia. A Holanda, ela já tinha se separado da Espanha e ela tinha muito interesse na plantação de cana-de-açúcar que ficava no Brasil. E como Portugal, ele estava muito ligado na Espanha, na União Ibérica, ele não tinha noção assim de que não esperava que a Holanda ia atacar o Brasil naquela época. Em 1624, junto com a Companhia das Índias Ocidentais, a Holanda atacou Salvador. Foi sua primeira tentativa e ela atacou Salvador e chegando lá as forças portuguesas não estavam preparadas para o ataque. Então foi muito fácil porque a Holanda tinha chegado com 20 navios e 3.000 soldados. Então foi muito fácil, nem teve tanta guerra assim. E a Holanda conseguiu pegar Salvador para eles, mas não durou tanto tempo assim. Eles ficaram um ano lá só, até Portugal, junto com a Espanha, mandar 50 navios e 12.000 soldados para recuperar Salvador de volta. E foi isso que aconteceu. Aí a Holanda foi para casa em 1625. Mas se vocês acham que a Holanda desistiu depois desse primeiro ataque ter sido mandada para casa, não. Em 1630, a Holanda de novo atacou o Brasil e dessa vez eles foram para o Nordeste, em Pernambuco, onde se centralizava a maior plantação de cana-de-açúcar na época. E eles ficaram 24 anos lá, até 1654, até Portugal chegar, claro, e pegar de volta o Nordeste deles, né? Por mais que Portugal tenha pegado de volta a sua plantação de cana-de-açúcar, não adiantou muita coisa, porque a economia do Brasil baixou, por conta que a Holanda agora era uma concorrente, porque ela tinha ficado 24 anos em Pernambuco, aprendendo sobre o plantio, o refino, e agora era uma concorrente de Portugal também. Então, a economia do Brasil baixou, e eles tiveram que procurar outra forma de economia, que foi o ouro e diamante, no final do século XVII e no começo do século... no século XVII e no começo do século XVIII, que foi em Minas Gerais que eles começaram a minerar e acabou virando a maior economia depois do Brasil. Maurício de Nassau ele foi governador de Pernambuco durante o domínio holandês no Nordeste. Maurício de Nassau ele era alemão de origem aristocrática e grande parte da sua vida ele foi militar. Em 1630, ele foi convocado pela Companhia das Índias Ocidentais, que em holandês a sigla é IWC, para poder governar a colônia holandesa. Nassau ficou conhecido por fazer grandes reformas em Pernambuco, sobretudo em Recife. O desgaste da relação de Nassau com a WC fez com que ele fosse destituído de seu cargo e fosse mandado embora de Pernambuco uns anos depois. Maurício de Nassau ele ocupou o cargo de governador-geral da colônia holandesa no Brasil entre 1637 e 1643, período no qual ele fez muitas mudanças, mas também foi um período de grande atrito com a empresa da WC, que foi a empresa que governava as coisas aqui da Holanda no Brasil. As dificuldades econômicas que a WC enfrentou foram cruciais para poder determinar o retorno de Nassau para a Europa. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!